Luzes, não é? Este é o vídeo que eu disse que ia fazer há 2 meses, quando fiz o vídeo sobre todo o equipamento de streaming e YouTube que comprei. Caso não tenham visto, deem uma olhada primeiro nesse e depois voltem a este, ou vejam este e depois deem uma olhada no outro, como quiserem. Mas nesse vídeo eu disse que ia fazer uma parte 2, a falar sobre luzes e cenas, mas não fiz. Depois disso meteu-se Path of Exile e depois Valheim e nunca mais fiz nada. Entretanto, também já arranjei mais outras luzes para o setup, portanto, tudo se orientou. Posto isso, hoje vou falar sobre luzes e de como conseguimos ir de isto a isto. Por isso vamos lá. Oi gente boa, espero que estejam todos fixe nesta altura de confinamento contínuo. Então, como disse, hoje vamos falar sobre luzes. Admito que é algo que eu tenho andado um bocadinho viciado e potencialmente a comprar demasiadas coisas sobre isso. Recentemente, terça-feira, eu comprei um novo kit que vai ser o meu último upgrade durante uns tempos, pelo menos espero eu. E posto isto, acho que é a altura ideal de gravar este vídeo e de falar sobre luzes. Antes de mais, quero só dizer que nada disto é necessário e se usarem a luz natural conseguem perfeitamente gravar praticamente tudo. Mas um conselho que eu dou, se de facto forem usar uma janela ou luz natural de uma forma geral, aquilo que eu faria e que acho que compensa a toda a gente fazer é pôr uma cortina ou um lençol ou daquelas cortinas do chuveiro, desde que seja branca, à frente da janela, de forma a criar alguma difusão e não levarem com a luz diretamente, porque uma desvantagem da luz natural é que é uma luz muito mais forte e cria umas sombras muito mais agressivas, umas sombras muito mais fortes na pessoa. Ao porem uma cortina ou um lençol à frente da janela, vão criar essa difusão e a luz vai ser muito mais soft e muito mais agradável de se ver. Para mim, isso não era uma opção, porque este setup e este sítio onde eu estou sentado está relativamente de longe da janela, a uns 4 ou 5 metros, e como eu também tenho muitas vezes a stream ligada ao final da tarde, início da noite, usar só a luz natural não era uma opção, porque não ia ter luz. Uma outra desvantagem é que não a conseguem controlar. Hoje, por exemplo, que está um tempo muito mais shitty, também não há grande luz, portanto fica tudo muito mais difícil. Portanto, qual é a opção seguinte? É arranjar luz. Mas quantas e que tipos de luzes é que eu deveria usar? Excelente pergunta, porque a resposta depende. Depende do vosso espaço e depende daquilo que estejam a gravar e do look que vocês queiram. Isto para quantas luzes. Agora, para o tipo de luz, depende também. Por exemplo, esta luz assim, isto foi o primeiro kit que eu comprei. Comprei isto quando recomecei a gravar. Isto é um kit com 2 luzes destas, estas pequenas Neewer. Isto custa 35 euros, acho eu. Eu deixo em baixo os links da Amazon. E um kit destes serve o seu propósito, que é iluminar. Não sei se estavam à espera, dado que é uma luz. Ou uma espada também. É uma versão budget, é relativamente barata e resolve muitos problemas. Contudo, também tem os seus problemas. É uma luz pequena, é mais pequena que a minha mão. Por ser pequena não vai dar uma grande iluminação e para iluminar totalmente vão ter que aqui a ter relativamente perto e por a ter relativamente perto vai criar umas sombras um bocado mais agressivas. A vantagem desta luz é que conseguem controlar a luminosidade. Passo a mostrar. Isto é a luz na sua potência máxima. Isto é a luz no mínimo. Como podem ver, por ter a luz demasiado perto, apesar de eu estar mais ou menos iluminado, eu não estou a ver muito bem, porque a luz está na minha cara, basicamente, mas eu estou relativamente bem iluminado, mas as sombras que se criam com esta luz são mais fortes. Claramente conseguem ver os meus dedos na minha cara. Esta luz que eu estou a usar neste momento é uma softbox bastante maior e as sombras que cria são bastante mais soft. Praticamente não conseguem definir a sombra da minha mão na minha cara. Esta é essencialmente a diferença entre uma softbox maior e uma luz mais pequena. Quanto mais pequena, mais fortes ou mais agressivas vão ser as sombras. Quanto maior a softbox,
mais difundida vai estar a luz e essas sombras vão ser mais soft e uma imagem mais agradável. Isto é tudo um bocadinho overwhelming, são muitas luzes e posicionamentos e cenas, portanto vamos passo a passo e tentar perceber o que é que cada uma das luzes faz e para que é que elas estão aqui, para além de ocupar espaço e gastar energia. Por isso vamos lá, desligar tudo. Desliga uma, desliga duas e desliga três. Isto seria eu exatamente no mesmo sítio, mas com zero iluminação, tirando iluminação de 2 monitores. Isto seria eu, mas com a iluminação da divisão em que eu estou, que é basicamente a mesma merda. Isto sou eu iluminado com uma luz à minha direita, mais ou menos a 45 graus da câmara, e esta luz serve como a minha luz principal, ou seja, a minha key light. Usar só uma luz e usar este look é perfeitamente viável se o vosso objetivo for um look bastante mais dramático, em que um dos lados da cara está basicamente coberto por sombras. Se eu pegasse nesta luz e a pusesse à minha frente, tipo isto, eu fico totalmente iluminado, mas as sombras na minha cara desaparecem. Obviamente que a luz não está presa e isto não é o melhor exemplo, mas tendo só uma luz ao lado da câmara frontal... Ui, tenho que pausar isto. Tendo só uma luz à frente, como eu estava a dizer, funciona e a pessoa fica totalmente iluminada, mas as sombras na cara desaparecem um bocadinho, ao contrário deste posicionamento lateral, em que, como podem ver, do meu lado esquerdo eu continuo com sombras. Há muita gente que acha que sombras são más e fazem tudo para se livrar das sombras, mas as sombras têm a sua vantagem também. Criam um look mais dinâmico, mais interessante, mais dramático. Dependendo do look que se está a tentar obter, podemos ou não livrar-nos ou manter as sombras. Portanto, importante a reter aqui, luz principal, no meu caso, do lado direito, podia também ser do lado esquerdo, whatever. Luz principal ou key light é a luz mais forte que vai criar mais iluminação na pessoa. Segunda luz é este guarda-chuvinha que eu tenho aqui. Usa basicamente a mesma lâmpada que a minha key light, mas por ser um guarda-chuva eu consigo fazer com que a luz seja ainda mais soft do que esta, menos intensa, e basicamente o objetivo desta luz é simplesmente eliminar algumas sombras que a luz principal cria, mas não as eliminar por completo. É simplesmente para preencher um bocado. Daí o nome Fill Light. De forma a mostrar isto um bocadinho mais facilmente, eu vou desligar isto e usar uma outra luz como Fill Light, que é uma Elgato Key Light Air. Esta é a luz que eu uso diariamente para as minhas chamadas no Zoom e para todas as reuniões de trabalho que eu tenho. Esta é a luz que eu uso em tudo isso. Porquê? Porque é muito mais simples do que todas estas softboxes. É basicamente ligar a ficha e depois usar uma aplicação para a controlar. Com isto eu consigo desligar e ligar a luz e assim facilmente se vê o objetivo desta luz que neste momento está a servir de fill light. Conseguem ver as sombras do meu lado esquerdo da cara que a luz principal ou a key light cria. Conseguem ver que esta luz está a preencher um bocadinho este espaço. Não totalmente, porque o objetivo não é fazer desaparecer as sombras, é simplesmente de preencher. Fill. Desta luz em particular, qual é a vantagem dela? Como eu disse, é super fácil de usar. É ligar à ficha, controlam através da aplicação deles e conseguem ligar e desligar. Conseguem aumentar a intensidade ou diminuir. Eu neste momento tenho a 20%, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, e conseguem também controlar a temperatura. Conseguem tê-la mais azul, ou mais amarela, ou em termos mais técnicos, mais cold, mais fria, ou mais quente. Mais quente, mais fria. Para quem está a começar com streaming e YouTube, na minha opinião, estas luzes da Elgato, a Key Light Air ou a Key Light, são brutais. São caras, mas são muito fixe. A iluminação que criam é bastante soft, são super convenientes de se usar. Esta que eu tenho, a Key Light Air, vem com uma base
mas a versão a seguir, a Key Light, vem com um suporte para montarem na secretária, portanto ocupa ainda menos espaço que esta, apesar desta não ocupar muito espaço. Agora, estas luzes foram idealizadas para serem usadas 2 a 2. 2 luzes. Sejam 2 Key Light Airs, 2 Key Light ou uma mistura delas. Isto porque o posicionamento ideal para elas é o que eu tenho aqui. Uma do lado direito a servir como luz principal e uma do lado esquerdo a servir de fill light. O problema com isto é que cada uma delas custa no mínimo 120 ou 130 euros. Portanto, recomendar 2 delas é difícil. Uma vez que conseguem ir à Amazon, e quem diz Amazon diz um sítio de fotografia, e comprar uma softbox tipo esta que eu tenho aqui por 40 euros. 2 softboxes como esta ou uma softbox como esta e este guarda-chuvinha fica-vos por 80, 90 euros, à volta disso. 2 destas é mais barato que uma da Elgato. Contudo, ocupam muito mais espaço. Se não tiverem o espaço para ter todo um tripé e toda uma cena monstruosa na vossa cara, é difícil. Ou então compram uma destas que 2 custam 30 euros ou 35. Mas se tiverem o budget para isso e quiserem essencialmente investir numas luzes para vídeo, YouTube ou streaming, as luzes da Elgato são perfeitas para isso. Ocupam pouco espaço, são convenientes e são bastante dinâmicas porque conseguem controlar a intensidade da luz e a temperatura. Caso contrário, umas softboxes vão obter um resultado muito semelhante e vai ser muito mais barato. Eu vou deixar links para tudo isto e para este kit que eu comprei na descrição, para quem estiver interessado, está tudo lá. Mas, continuando, isto é o look com 2 luzes, mas eu ainda tinha mais uma. Eu tenho ainda uma luz atrás de mim, de seu nome Airlight, ou Rimlight, ou Kicker. Diferentes nomes, o mesmo objetivo, que é o quê? É iluminar o cabelo e os ombros, e com isto dar mais contorno à pessoa para criar mais separação entre a pessoa e o fundo e criar mais profundidade, ou depth of field. No meu caso não dá para ter muito essa sensação de profundidade, porque o fundo é um lençol preto, mas se eu desligar a luz, conseguem ver que é muito mais difícil a separação daqui da minha cabecinha com o fundo, é muito mais difícil dizer onde é que eu acabo e começo ao fundo e onde é que está o meu cabelo. Eu estou claramente separado do fundo porque estou a usar uma camisola branca, mas não gozem que isto é o meu casaco de estar em casa. Se eu tivesse a usar algo mais escuro, ficava muito mais difícil esta separação entre mim e um fundo escuro. Ao ligar esta luz, eu fico bastante mais iluminado, há muito mais este contorno no meu cabelo, muito mais definido, e mesmo eu fico mais separado do fundo porque acabo de estar mais iluminado. Se o meu objetivo fosse usar uma cena mais escura, eu provavelmente não teria a luz em cima, mas teria a luz... Ui, tenho que tirar isto. Provavelmente colocaria a luz de lado e tentava arranjar uma para cada lado para me iluminar ainda mais os ombros e as costas, para ter ainda mais essa separação. Ou então, mais uma vez, a pequena Newer, usava uma luz destas no chão apontada para mim. Isto iria-me iluminar totalmente e criar muito mais separação entre mim e o fundo. Esta é a vantagem de ter uma Hairlight, ou Kicker, ou Rimlight. Isto que acabei de vos explicar é uma iluminação a 3 pontos. 3-point lightning. Provavelmente já ouviram falar disto, ou já viram noutros vídeos, streams, ou mesmo em filmes, séries de televisão, fotografia, porque é algo de facto muito usado para gravar cenas. É tipo um standard. 3-point lightning. Iluminação a 3 pontos. Key light, luz principal. Eu não sei se os nomes em português são assim, mas não interessa. Key light, luz principal. Fill light, preenchimento e cenas. E hair light, isto. Iluminação de cabelo, ombros e separação do fundo. Eu aqui ainda tenho uma outra cena que é isto. Isto é um refletor e eu basicamente estou a usar, tenho isto aqui pousado nas minhas pernas. Basicamente estou a usar porque, como tenho a barba comprida, uma luz assim não ilumina totalmente o pescoço e a barba cria algumas sombras, e basicamente ao ter isto aqui eu consigo iluminar
estas sombras... Eu consigo iluminar estas sombras criadas pela barba e com isto ficar totalmente iluminado. Totalmente iluminado, menos as sombras que eu quero. Ou que estão aqui e eu não reparei, mas que eu quero. E é este o meu setup e as luzes que eu tenho. Como eu disse, nada disto é necessário e se não quiserem estar a investir em luz, usem uma janela. Ou então, usem um candeeiro que tenham em casa, um candeeiro tipo isto. Ponham uma lâmpada, eu neste momento tenho uma lâmpada esperta, em que eu consigo controlar a intensidade e a temperatura e essas cenas todas. Mas, se colocarem uma lâmpada à temperatura da luz natural, tipo 5000, 5500 Kelvin, é uma lâmpada normal. Usem, tipo, papel de cozinha, ou um bocado de um lençol velho, cortem, ponham à frente, quanto maior, melhor. Ponham isso à frente, em vez de usarem a lâmpada assim diretamente na vossa cara. Ponham um papel, criam uma difusão à luz e as sombras que isto vai gerar vai ser muito melhor. Mais uma vez, eu acho que a palavra do vídeo é difusão, mas se fizerem isso e se usarem um candeeiro que provavelmente têm em casa um candeeiro que não estão a usar, ou se estiverem a usar, podem usar para duas coisas, e com isso já vão criar alguma iluminação para ter em casa. Outra opção que têm, se quiserem usar tipo isto, ou se não tiverem algo para criar difusão, é apontar a luz para a parede, se tiverem uma parede branca, é apontar a luz para a parede e a luz vai refletir para a vossa cara e iluminar-vos sem criar essas sombras mais agressivas. E assim de repente, eu acho que estas são as minhas dicas, sugestões e setup e luzes que eu tenho aqui em casa. Mais uma vez, nada disto é necessário. Eu é que gosto de fotografia, gosto de toda esta brincadeira e claramente já tenho demasiadas coisas. Se tiverem alguma dúvida, comentário, sugestão, ou se quiserem simplesmente dizer alguma coisa, escrevam em baixo. E agora vou desmontar tudo isto e vemo-nos no próximo vídeo. Até já! E agora ao estar a ver se isto ficou direito é que reparei que tem a barba um bocado despenteada. Acho que estou a precisar aqui de um corte. Mas para o cabelo não. O cabelo não é para cortar. E estas cenas aqui, assim aqui, isto e isto, é da luz que não está muito bem, isto não está muito bem posto e então está aqui a fazer uns reflexos. Então isto não está muito bem aqui. Principalmente aqui. Aliás, exclusivamente aqui. Está aqui qualquer coisa mal. Até já!